o mês com uma ênfase muito especial, não no pastor, mas no ministério pastoral. E particularmente para nós, realmente um mês muito especial. Eu não disse nada, mas tenho que fazer uma surpresa que a nossa irmã Ana convidada para vir até aqui à frente. Faz favor. Ainda bem que eu tenho tu tens vergonha, eu também tenho muita vergonha. Meus irmãos, hoje é um dia de aniversário para nós. Fazemos hoje 40 anos de ministério pastoral como pastor ordenado e consagrado para a obra de Deus. Isso aconteceu na igreja de Tomar, no dia 16 de junho de 1984. E, meus irmãos, mas esses 40 anos, sem dúvida nenhuma, é que, tirando Deus, que isso é incomparável, mas na terra, a grande obreira desses 40 anos de ministério é a irmã Ana, que nunca aparece, mas que nos bastidores realmente é obreira. E, irmãos, quando em tom de brincadeira eu a apresento como a minha santa, é que realmente, ao nível humano, esses 40 anos, graças a Deus, por isso. E então, meus irmãos, estamos muito agradecidos a Deus e a todos os irmãos e irmãs das diversas paróquias, e grandes e pequenas, por onde nós temos passado, com base naquele hino, por onde me conduzir, onde me conduzir. Queria dizer estas palavrinhas introdutórias neste dia. Muito obrigado. Pode ser. Obrigada a Deus. E meus irmãos, a propósito, 1 Reis, capítulo 17, primeiro livro de Reis, capítulo 17, primeiro livro de Reis, capítulo 17. O texto é extenso, não vamos ter tempo para tratar de tudo e lê-lo todo. O ideal seria começar no capítulo 16, a partir do verso 29, mas os irmãos, por favor, leiam em casa. Mas o verso 17, o capítulo 17, do verso 1 ao verso 7. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. E no capítulo 16, então 29 a 34, é apresentado este senhor chamado Acabe.
verso 2 do capítulo 17. Depois, disse Acabe, no verso 1: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele, Elias, a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Cari, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Meus irmãos, acreditar na palavra de Deus só pode ser um dom de Deus. Porque eu, pelo menos, acredito na palavra de Deus, porque Deus é que me capacita a acreditar. Porque, por mim mesmo, a minha mente que é rebelde, é impossível acreditar. Porque, meus irmãos, um ser racional, acreditar neste recado de Deus, e ele próprio diz: não, é porque já não estou a funcionar como deve ser. Né? Acreditar que os pássaros vão tomar conta de mim ou de si, não é de um ser humano normal. Mas Deus capacita a gente a agir assim. Né? Por isso é que diz aqui que, o verso 5, e foi o Elias e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Cari, que está diante do Jordão. E os corvos, é o momento da verdade, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Alguém diz: mas onde é que a padaria onde os corvos iam comprar pão ou iam amassar a farinha? Né? E era com fermento ou sem fermento? E os corvos andam com uma sacola para levar do pão. Meus irmãos, a palavra de Deus tem escrita, tem destas coisas, realmente para sacudir a nossa cabeça, a nossa consciência. É um desafio a agir e a viver pela fé. E sucedeu que, passados os dias, verso 7, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. A seguir entra, depois esgota, tem o ribeiro, depois tem os corvos, e a seguir é uma viúva. A partir do verso 8. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Meus irmãos, Sidom era uma terra, uma cidade, onde atualmente hoje o país chamado Líbano, a norte de Israel, onde há também aquelas confusões, né? Não é agora, mas há muitos anos. Uma terra estrangeira, para uma senhora estrangeira, para uma viúva. Elias pensou: bem, secou a ribeira, os corvos também deixaram de voar, perderam a rota e a direção, migraram para o norte da África, onde é mais quentinho no inverno, enfim, mas secou. Agora aquela viúva deve ser uma senhora que herdou uma fortuna, né? E lá que vai estar bem. Só que chega lá, como conhecemos a história,
Esta senhora já se via o fundo da garrafa ou do frasco e a farinha já era preciso sacudir a tigela ou o que seja, para juntar um bocadinho, para ver se conseguia, enfim, com a ajuda do fermento, crescer mais um bocadinho para dar para ela e para o seu filho. Meus irmãos, Elias é o grande profeta que se submete a Deus, obedece a Deus, mas que ao mesmo tempo é testado, provado por Deus desta maneira. E, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que até pode deixar que o ribeiro seque, mas tem uma alternativa. Tem os corvos, e os corvos garantiram durante uma temporada a Elias, ainda por cima, meus irmãos, 2 refeições, né? Almoço e jantar. Mas, quando esgota, como já vimos, continua Deus a ter a alternativa. E, meus irmãos, o ministério pastoral, a obra de Deus ainda hoje, para ser executada, para alguém, uma pessoa comum, assumir e aceitar, assumir que Deus o chama e aceitar, entrar no ministério pastoral, tem que ser assim um bocado, digamos, quase anormal, racionalmente, logicamente. Mas, meus irmãos, deixar-me, como o apóstolo faz na segunda carta aos Coríntios, partilhar algumas experiências da vida pastoral. Porque Tiago, capítulo 5, verso 17, chama-nos a atenção dizendo que este Elias, este gigante da fé, não era um ser extraterrestre ou marciano, ou vindo de outro planeta qualquer. Diz o texto que Elias era quê? Era um homem semelhante a nós. Embora tenha vivido há uns bons séculos antes de Cristo, era um homem de carne e osso como nós. Significa que, assim como Deus pode sustentar este homem daquela maneira assim um bocado extravagante, também o pode fazer hoje. Igualmente também pode o ribeiro secar, mas encontrar outra alternativa. Essa segunda pode deixar de existir, mas a despensa de Deus, ou a provisão de Deus, o armazém de Deus, nunca se esgota completamente. Quando chegamos a tomar, meus irmãos, a igreja tinha ficado, depois de uma grande crise, eram 6 irmãos.
entre eles um casal novo. Os outros 5 tinham mais de 65 anos. E o casal novo tinha 2 filhos, uma com 12 anos, a menina, e um rapaz, talvez teriam 5 anos. Não tinha salário para nos dar. E eu no lar tinha salário e cada mês era roupa lavada, como se costuma dizer. Mas o desafio era de tal maneira que resolvemos aceitar. Depois de ter estado uma semana ou 2 semanas antes do trovo fiscal, que aquela igreja também precisava de um obreiro. Mas chegamos ao trovo fiscal e os irmãos que conhecem aquela. Agora eles construíram uma nova casa, mas a antiga estava a arrebentar pelas costuras. Tinha crianças, tinha adolescentes, tinha jovens, tinha um corpo de liderança, enfim, humanamente falando, estava bem. E convidaram-me para ficar a trabalhar com eles. E eu disse, meus irmãos, eu tenho um outro convite da igreja de Tomar e tenho que ir lá a Tomar, ver o meu. E então encontrei essa situação. E quando os irmãos me lançaram o desafio, e eu respondi-lhes que ia pensar, mas não foi bem a verdade, porque quando saio de Tomar, de regresso ao lar evangélico, eu já tinha tomado a decisão que era para Tomar que eu iria. Qual foi o meu raciocínio? O fiscal não precisa de mim para nada, a Tomar é que precisa. E acabamos por lá ficar. E meus irmãos, nos primeiros 3 anos, a irmã que era tesoureira, nunca, em mês nenhum, chegou ao fim do mês dizer, o pastor está aqui, o seu salário. Não chegava. E era, portanto, por prestações. Né? Mas, meus irmãos, e em contrapartida, meus irmãos, havia uma família, aposentados, em que só o marido, que tinha assim uma pequena reforma, tinham trabalhado nos caminhos de ferro, a esposa não tinha nenhum cêntimo de reforma. Mas funcionaram conosco como a viúva de Serepta. Faziam questão que os fôssemos regularmente visitar. Viviam na Lamarosa, perto do entroncamento. E para os nossos filhos eram os avós que tinham ficado para a África, lá em África. E aquela irmã, a esposa, fazia, eu não sei como, mas fabricava espécie de pastilha elástica, mas que parecia um pão sem ir ao forno. E quando os nossos, na altura, só eram os Ismael e a Miriam, chegavam lá, aquela senhora abria a arca dela, lá sacava aquela massa e tirava um bocadito e dava ao Ismael e dava a Miriam, aquele saber pela vida. Diziam eles que era como uma pastilha elástica. E regressávamos sempre com uma ou 2 sémias, que os do norte sabem que é sémia, no sul não sabem, é um pão grande, né? Mas que esta família fazia. Dedicavam-se ao mel, enfim, tanta coisa. Meus irmãos, aquela família
era das que menos recursos tinha. E era essa família que Deus usou bastante para nos sustentar nos primeiros anos de ministério. Meus irmãos, lembro uma experiência. Numa determinada altura, tivemos uma assembleia de igreja. E as assembleias de igreja, umas vezes correm bem, outras vezes correm mal. É sempre assim. E então, numa das assembleias de igreja, um dos irmãos telefonou-me a dizer que queria dizer umas coisas. Ia escrever e depois ia dizer. Se podia, na altura eu era o presidente da mesa, o moderador da sessão. E eu disse, bem, irmão, vou pensar. Pensei, não foi muito tempo. Bem, eu não fui pedir para me mostrar o que ele escreveu antes de ler lá na Assembleia. Nunca fui de censura, também não é agora que vou fazer isso. E, meus irmãos, foi literalmente uma barraca. Aquele irmão chegou na Assembleia, na abertura de prioridade, veio para o pé de mim, puxou do que tinha escrito e foi muito duro. Do princípio, uma folha A4, eu creio que estava escrito nos dois lados. Do princípio ao fim, era a dar para baixo no pastor. É mesmo esta linguagem. Dar para baixo no pastor. Enfim. E quando ele acabou, foi sentar e eu disse, bem, meus irmãos, vamos continuar com os nossos trabalhos depois de ouvirmos nosso irmão. E esse irmão não gostou de eu ter reagido daquela maneira e saiu, abandonou a Assembleia e o resto, enfim, mais tarde fizemos as pazes, tornamos-nos muito mais amigos do que antes e nos primeiros anos, depois de virmos aqui, regularmente nos visitavam e assim. Mas, meus irmãos, faz parte do ministério pastoral e do socorro que Deus vai. Outra vez tinha ocorrido uma assembleia muito complicada e na segunda-feira seguinte, portanto tinha sido, por exemplo, hoje e amanhã, volta das 8h pouco, alguém bateu tocou a campainha lá da casa. E nós, segunda-feira, a esta hora, tradicionalmente dizem que a segunda-feira é o dia do descanso dos pastores. Mas eu fui atender, era o irmão que era de Lisboa, mas originário ali da zona, e disse, irmão, nós sabemos que esta hora não é hora de aula, mas Deus mostrou-nos que devíamos parar aqui e orar convosco. E nós abrimos a porta. Meus irmãos, nós estávamos literalmente de rastros. Deus sabia que nós estávamos de rastros. E foi tocar um irmão que estava em Lisboa, que nessa segunda-feira, portanto, foi visitar os pais que moravam ali perto, e teve a coragem de obedecer e bater a porta àquela hora, e subiu, e ficamos ali na sala. E aquele irmão orou por nós e conosco. E quando eles saíram, nós estávamos compostos.
Meus irmãos, Deus tem ribeiro, tem corvos, tem viúvas. Vale a pena. Se Deus toca o seu coração para o servir, meus irmãos, é verdade que a gente luta. Moisés lutou, Jeremias lutou, enfim, ao longo da história tem havido muitos, mas que acabam por aceitar e avançar. Numa outra igreja, meus irmãos, o tesoureiro era médico veterinário e então sabia da realidade da vida da igreja. Mas essa família ia emigrar para a Austrália. Então comunicaram-nos. E então aquele irmão, como era o tesoureiro, sabia da realidade das finanças da igreja, ficaram muito aflitos. Como é que vai ser? Como é que vocês vão viver? Depois? E eu disse, olha, não se preocupe, vão para a Austrália, mas Deus não vai convosco, só Ele vai continuar também aqui conosco. E a esposa diz, lá estás tu e não sei o quê. Eu disse, não há problema nenhum. Mas mesmo aquela família estava tão preocupada com a realidade financeira da igreja que disse-me assim, olha, eu não me lembro como talvez foi em março ou abril que eles saíram de Portugal para a Austrália e como tinha algum poder econômico, disse ele, um coração grande, ele disse, olha, nós vamos deixar na nossa conta bancária aqui um valor de maneira que pelo menos até dezembro, a igreja vai fazer de conta que nós ainda estamos cá e vamos depositar, podem movimentar dentro da nossa conta o valor do dízimo mensal até dezembro. E eles saíram, e eu disse que não, mas e deixaram o cartão para mensalmente ir ao banco movimentar. Não, tudo era cheques. Assinou os cheques com o respectivo valor, todos os meses iam movimentar até dezembro. Mas, meus irmãos, antes de eles embarcarem, uma das famílias da igreja, tínhamos duas famílias que mais ou menos viviam bem. Uma delas, sem saber ainda da história do veterinário, disse, não, pastor, tem que vir à nossa casa jantar. Então, chegou o dia e fomos. Estávamos a jantar, disse, pastor, nós temos aqui uma coisa uma palavra para partilhar. É que nós nunca fomos dizimistas. Mas o Senhor mostrou-nos que realmente nós temos estado em falta. E decidimos, a partir de agora, contribuir para o sustento da igreja dos nossos dízimos. 15 dias depois, uma outra família da mesma igreja fez a mesma coisa. E, meus irmãos, talvez já estávamos julho, agosto, e eu pedi ao tesoureiro, o novo tesoureiro, então, para fazer um levantamento das entradas financeiras da igreja e mandei uma cópia a esse casal e disse, meus irmãos, estavam aflitos que a igreja ia ficar sem provisão. Olha, em agosto como nós estamos. E, meus irmãos, Deus tem recursos que são inesgotáveis. Ele pode usar o corvos, ele pode usar o ribeiro, ele pode usar a viúva. E, meus irmãos,
Deixa-me partilhar também isto. Há 40 anos que estamos no ministério. Por nossa conta, nós nunca compramos nenhum carro. Nunca compramos nenhum carro. Os carros que temos usado até hoje, Deus tem tocado pessoas individuais, família, ou casais que nos têm oferecido os carros que nós usamos. Deus sustenta aqueles que se colocam ao seu serviço. É um desafio, é verdade. Meus irmãos, quando estávamos a assumir a responsabilidade de dirigir esta igreja, uma das famílias desta igreja marcou uma conversa comigo, ali no gabinete pastoral. E esse, o chefe dessa família, disse-me o seguinte: eu estou preocupado porque nós vamos sair, não ficamos aqui na igreja, vamos para outra igreja. Mas, Macaia, só a nossa contribuição representa 30% dos dinheiros que entram na igreja. Esta igreja. E, meus irmãos, eu olhei para ele e dei uma gargalhada. Como se fosse coisa difícil para mim dar uma gargalhada. Ainda está a saber isso? Não, meu irmão, não se preocupe. 30%? Não se preocupe. Então, mas porquê? Não, é porque lá Daniel capítulo 11, verso 32, está escrito assim: o povo que conhece o seu Deus se esforça e faz proezas. E, meus irmãos, estamos a ponto de fazer 28 anos aqui nesta igreja. Todos os tesoureiros já passaram pela direção da nossa igreja. Sempre, todos os meses, nunca faltou dinheiro para o salário pastoral. Portanto, a família dos 30% dos rendimentos para a igreja foi-se embora. Mas a panela aqui da igreja, a farinha nunca acabou e na garrafa o azeite também nunca acabou. Meus irmãos, nós acreditamos que assim vai continuar a ser. Assim vai continuar a ser. Se esta viúva de Reis 17, em termos de Elias, tivesse batido o pé e disse: você tem paciência, não posso. Ela teria perdido muito, porque, meus irmãos, lendo o texto um pouco mais à frente, ela vai passar por uma provação maior do que aquele bocadinho de farinha e aquele bocado de azeite. O filho dela vai adoecer, o filho dela vai morrer e Deus vai mostrar àquela mulher que o Deus da Bíblia tem recursos que homem nenhum tem. E
E esta mulher, meus irmãos, acaba por fazer uma declaração extraordinária, e assim termina o capítulo 17. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meus irmãos, Elias diz que havia um homem sujeito às mesmas paixões como nós. E paixão, meus irmãos, em grego a palavra paixão significa sofrimento, dor. Por isso aquelas grandes obras dos grandes compositores, Bach e outros, paixão, são a Deus. Não é que aquela paixão nossa para Maria ou para João, para todos, não. Paixão no sentido de sofrimento. Elias sofreu. Sujeito às mesmas paixões, às mesmas sofrimentos. Mas, que orou, e o Senhor atendeu. E beneficiou outras pessoas. O apóstolo Paulo, na tal segunda carta aos Coríntios, praticamente foi a primeira e única vez que, não é uma vez, só 2 vezes, ele abriu o coração e partilhou um pouco as suas experiências pastorais. Acho que correram bem, acho que não correram bem. E, meus irmãos, o importante é que cada um possa aproveitar alguma coisa desta partilha. Claro que há muitas histórias, boas e menos boas, agradáveis e menos agradáveis, mas o resto, o importante é que, meus irmãos, quando chegar o novo pastor, olhem para ele como um homem sujeito às mesmas paixões. Não é um anjo do céu. E por isso, você pode ser um ribeiro, você pode ser um corvo, você pode ser uma viúva. Mas se Deus te pede para dar a mão a esse seu obreiro, por favor, não encolha. Esteja disponível. Amém.